Bom dia, Mato Grosso. Nossa pauta hoje é bovinocultura de corte. Como em toda quinta-feira, este é o assunto do nosso programa Agrobusiness. Vamos falar hoje sobre a produção de carne bovina em Mato Grosso, cotações e negócios no mercado físico, exportações de Mato Grosso para a União Europeia e números da exportação brasileira para os maiores compradores da proteína bovina do Brasil. Conforme o último boletim do IMEA, publicado na segunda-feira, o INDEA Mato Grosso, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, disponibilizou na semana passada dados de abate de bovino no estado durante o mês de junho. Foram abatidos 375.009 animais, o que representa uma queda de 9,39% se comparado com os meses anteriores, especialmente nos momentos em que o Instituto não estava em greve. Mesmo em um mês em que as discussões sobre a greve do órgão foram constantes, o abate de animais não foi de fato tão prejudicado como se comentava. Se buscarmos os índices anteriores à greve, verifica-se que nos últimos 6 anos o abate em junho foi sempre menor que nos meses de maio. Mas é bom lembrar que o INDEA Mato Grosso é responsável pela emissão das GTAs, Guias de Trânsito Animal do Estado, e calculando toda a movimentação, exceto o abate, houve sim uma queda de 50,32% se comparado com a média histórica dos meses de junho. Bom, a semana passada foi mais uma semana de estabilidade no preço do boi gordo, que teve uma variação de 0,08%, fechando com o preço médio semanal de R$ 132,62 por arroba. E da vaca gorda, que teve uma variação de 0,16%. Já em relação ao bezerro de ano, houve desvalorização de 1,67% na semana. E o seu preço médio semanal fechou cotado a R$ 1.264,58 por cabeça. De maneira geral, a justificativa para essa queda no preço do bezerro foi a de baixa demanda. A retirada do Reino Unido da União Europeia diretamente não afetaria a comercialização de carne bovina de Mato Grosso, porque compram pouca proteína animal do estado. Porém, indiretamente, poderia influenciar nos resultados de exportação para a Europa. O bloco da União Europeia é um dos principais compradores da proteína de Mato Grosso. Somente no primeiro semestre, exportamos 11.120 toneladas de carne in natura para o bloco, gerando uma receita de $72.260.000, ao valor próximo de $6.946 por tonelada, o que representa 96,86% a mais que a carne vendida para o Oriente Médio, que é o maior comprador da carne mato-grossense. Vamos fazer uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que eu já volto com mais informações sobre o volume de carne bovina exportada pelo Brasil. No primeiro semestre deste ano, o faturamento com as exportações de carne bovina do Brasil, segundo a ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ultrapassaram os 2,8 bilhões de dólares. Foram embarcados mais de 736 mil toneladas de carne, no total das exportações, em comparação com o mesmo período do ano passado. O setor registrou um aumento de 1,3% em faturamento e de 12% no volume exportado só neste ano de 2016. Os números positivos do ano devem-se à liderança de Hong Kong entre os países ou regiões que mais importam a carne bovina brasileira, seguido pela China. O destaque vai para as exportações ao mercado chinês,
que acaba de completar um ano da reabertura do mercado e já renderam mais de 365 milhões de dólares em faturamento e 87 mil toneladas em volume exportado nos 6 primeiros meses desse ano. Só para conhecimento, vamos exibir números dos 5 maiores compradores da carne bovina brasileira, onde se inclui a exportação mato-grossense. Em primeiro lugar, Hong Kong, com 614 milhões de dólares, a China em segundo lugar, com 365 milhões, em terceiro lugar, União Europeia, com 351 milhões, quarto lugar, o Egito, com 341 milhões, a Rússia em quinto lugar, com 188 milhões de dólares, e os Estados Unidos está em oitavo lugar, com 130 milhões de dólares. E os Estados Unidos está colocado em oitavo lugar nesse ranking, mas na expectativa de melhores resultados após a visita recente do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senador Blairo Maggi, que se empenhou em finalizar as negociações com o governo americano para a compra de carne in natura brasileira. Os Estados Unidos voltaram a figurar entre os maiores compradores de carne brasileira no mês de junho, com 3 mil toneladas exportadas, volume que representa 34% superior ao mês anterior. O presidente da ABIEC, Antônio Jorge Camardelli, disse ontem que, apesar da pequena retração registrada no mês de junho, as expectativas para o ano continuam positivas e acrescentou que, com os números das exportações para a China, é possível que possamos atingir os mesmos resultados que tivemos em 2014. E isso nos traz um cenário cada vez mais positivo para 2016. No mês de junho, a carne in natura seguiu como a categoria de produtos mais exportada. No acumulado do primeiro semestre, foram mais de 573 mil toneladas com faturamento de 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Somente no mês de junho, o faturamento atingiu 382 milhões de dólares, o que representou 3% menos que o mês anterior, com volume de 97 mil toneladas exportadas, o que representa uma queda de 3% em relação ao mês de maio. Vamos fazer mais uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que eu já volto. O momento político-econômico no Brasil é ainda muito crítico. E acredito que ainda há muito para se fazer e limpar muita sujeira que está embaixo dos tapetes de políticos do país inteiro, desde os municípios, passando pelos estados, até chegar na Casa Grande do governo federal, onde a cada dia vemos mais e mais sujeira. Ainda assim, o agronegócio brasileiro, especialmente o mato-grossense, continua se destacando com bons resultados que vem garantindo a balança comercial aprumada para o lado positivo, como foi possível verificar esses resultados da exportação de carne bovina. Muito obrigado por sua audiência e até amanhã, às 6h45, aqui na Band Mato Grosso, com mais uma edição do único programa diário sobre agronegócios e logística. Põe marcha, Brasil!